a agenda judiciária está de volta. Implantadas há um ano, quase 4.000 audiências de custódia já foram realizadas pelo Judiciário goiano. Confira. As audiências de custódia consistem na apresentação dos presos em flagrante para um juiz até 24 horas depois da detenção. Na audiência são ouvidos também o Ministério Público e a Defensoria Pública ou o advogado do preso. O juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou de uma possível concessão de liberdade. Também são avaliadas possíveis ocorrências de tortura ou maus-tratos. Em Goiás, o juiz Oscar de Oliveira Sá Neto atua exclusivamente com as audiências de custódia e questões pré-processuais. A primeira audiência foi realizada há um ano e teve a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. De lá para cá, já foram realizadas 3.823 audiências. O índice de prisões preventivas foi de 63,85%, de liberdade provisória foi de 36,15% e houve 8% de alegações de violência no ato da prisão. E você confere agora o quadro Justiça em Foco. Hoje no quadro Justiça em Foco nós vamos falar sobre as audiências de custódia. Por isso recebemos aqui o juiz auxiliar da presidência do TJGO, doutor Sebastião de Assis Neto. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Marina. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, completando agora em agosto, no estado de Goiás, as audiências de custódia, um ano. O senhor faz uma avaliação positiva desse trabalho feito nesses 12 meses? Sim, a avaliação é positiva. Em 10 de agosto de 2015, as audiências de custódia começaram a ser feitas em Goiânia. Foi um projeto piloto implantado pelo Conselho Nacional de Justiça nas capitais e grandes cidades do país. E a partir de maio de 2016, esse projeto se estendeu para as demais cidades. Certo. Em Goiás, conforme resolução do Tribunal de Justiça, seguindo resolução do CNJ e decisão do Supremo Tribunal Federal, as audiências de custódia estão sendo realizadas em todas as comarcas. Nós temos uma avaliação positiva no sentido de que isso aproxima mais a justiça do início da persecução penal, a presença do juiz junto com aquele que acabou de cometer o crime ou que tenha cometido há poucos dias atrás, né, nesse primeiro contato, ser pessoal. Ele, de certa forma, além de humanizar mais a persecução penal, faz com que se tenha uma ideia melhor, né, um quadro melhor do que realmente, de fato, acontece. É evidente que nós temos as dificuldades do cotidiano, ou seja, o Poder Judiciário, em virtude de um número limitado de pessoas, de juízes e de material, em geral, tem as dificuldades, mas os juízes goianos têm sabido lidar com essas dificuldades, né? Nós temos um sistema implantado para a realização das audiências de custódia que tem permitido que elas sejam feitas de uma forma bastante eficaz e proativa para surtir os seus resultados. Então, Sebastião, aqui em Goiás a gente teve uma inovação, né, que foi designar um juiz específico aqui em Goiânia, né, especificamente para as audiências de custódia. Continua acontecendo da mesma forma? Esse trabalho ele vem acontecendo de uma maneira tranquila nesse modelo que foi designado no ano passado ainda? Sim, em Goiânia nós temos a 7ª Vara Criminal, um juiz especializado em realização de audiências de custódia, com competência específica para realizar a audiência de custódia a partir da entrega do auto de prisão em flagrante e uma competência que termina do final da audiência de custódia. A partir do final da realização da audiência de custódia, aí o processo é naturalmente distribuído para todos os demais juízes. Já nas comarcas do interior, são os próprios juízes criminais que têm essa competência. Agora, doutor Sebastião, a gente sabe que a audiência de custódia, desde o início, tem bastante polêmica, né? A questão de soltar a pessoa que cometeu um crime, né? Então, mas o juiz está ali para fazer o trabalho dele e realmente avaliar essa situação. A gente tem algum dado em relação a esse percentual de pessoas que são soltas ou até pessoas que voltam a reincidir, né? Depois que passam pelo processo de audiência de custódia? Sim. Na verdade, a polêmica acaba se instalando em virtude da rapidez com que isso acontece. Ou seja, nós não temos uma diminuição, pelo menos no demonstrativo do Estado todo, nós não temos uma diminuição considerável ou sensível demais com relação à quantidade de solturas que nós temos durante o processo penal. Essa soltura ela acontecia naturalmente quando do exame dos autos de prisão em flagrante, por escrito pelo juiz, agora ela acontece em audiência de custódia. A diferença é esse tempo aí de um... Esse tempo, e em muitas situações também nós vamos acabar tendo
através do contato pessoal, né, a criação de um certo vínculo de confiança entre o juiz e o preso, no sentido de dar a ele a chance de responder aquele processo em liberdade, o que só acontecia no processo tradicional, lá na audiência de instrução, quando o juiz fazia o interrogatório e muitas vezes soltava o sujeito. Okay. Agora isso já acontece ali no início, mas aqueles casos mais graves, aqueles casos de prisão de pessoas que cometeram crimes, que são apenados punidos com pena muito alta ou que são mais chocantes para a população, isso não tem acontecido. Não existe a possibilidade de um juiz não, né? É muito difícil. Possibilidade, né? Existe, claro, né? porque ele tem porque o juiz tem a sua convicção. Claro. A possibilidade existe, isso pode acontecer, mas são fatos pontuais. No geral, nós temos mais de 60% daqueles que são levados à audiência de custódia após a prisão em flagrante, continuando encarcerados. Com a prisão preventiva. Isso, em cerca de 40% só é que nós estamos tendo aí a liberdade provisória. Isso. Certo. Em relação ao trabalho que é realizado aí, por exemplo, o doutor Oscar aqui em Goiânia, né? E até porque ele ser um juiz que foi designado especialmente para as audiências de custódia. Esse trabalho que ele faz, a gente vê até essa questão da reincidência, a gente tem 2% apenas de reincidência, não é isso, doutor Sebastião? Ou seja, a pessoa que passa pela audiência de custódia, somente todas essas pessoas, somente 2% voltam a cometer um crime, nesse um ano pelo menos, né? Isso é um bom dado, né, também, que realmente ali, naquele momento, teve uma conversa com o juiz e realmente essa pessoa, ela foi, né, tocada de alguma forma que não voltou a cometer o crime. Muitas vezes as pessoas sentem um pouco de falta do judiciário, até mesmo em virtude de falta de contato com o magistrado. É bem verdade que a gente sabe das dificuldades, das agruras que cada magistrado passa nas comarcas onde trabalha e muitas vezes ele não tem nem condições físicas ou pessoais de atender todas as pessoas. Isso vale para toda espécie de causa, até aquelas em que se tratam de cometimento de infração penal. Então, às vezes a pessoa, tendo a oportunidade de ter um diálogo com o magistrado, ela pode ter uma conscientização maior do que um simples diálogo com a autoridade policial ou com outras pessoas. Não que o magistrado seja essa pessoa iluminada, né, que vale trazer conhecimentos acima de qualquer outra pessoa, mas é em virtude até do próprio sistema. A pessoa está direto em contato com aquele que vai julgá-la e que tem vai essa oportunidade. Isso, vai julgá-la por aquele fato e pode vir julgá-la por outros futuros. Claro. Então essa pessoa pensa na reincidência. Poxa, eu estou aqui hoje na frente dele. Se eu cometer outro fato semana que vem eu estou aqui de novo. Então eu não vou passar. Exatamente. Então, quer dizer, a vergonha é um pouco maior. Claro. Então, isso de certa forma, estabiliza essa reincidência que antes, com relação aos autos de prisão em flagrante, girava em torno de 30%, com as audiências de custódia isso tem diminuído bastante, essa questão da reincidência. E nós podemos acreditar um pouco também aqui, agora especificamente com relação a Goiânia, a estrutura que nós temos, a Secretaria de Segurança Pública nos dá uma estrutura para o sistema de segurança em geral, no que diz respeito a centrais de alternativa à prisão, trabalhos sociológicos, de acompanhamento, de inclusão em mercado de trabalho, de maneira a tentar evitar de toda forma a reincidência. Só para a gente finalizar, doutor Sebastião, foram quase 4.000 audiências de custódia realizadas no estado de Goiás nesse um ano. O judiciário goiano ele tem conseguido atender essa demanda? A estrutura está bem organizada para que esse trabalho continue sendo bem feito? Bom, nós temos 3.823 audiências de custódia realizadas já de 10 de agosto de 2015 a 29 de julho de 2016. É um número expressivo. É um número que nos mostra que a criminalidade não nos deixa muito tranquilos com relação ao próprio serviço judiciário. Nós temos estrutura física que nos permite realizar o trabalho, mas que conta com falhas, que conta com deficiências. O que eu quero ressaltar é o trabalho do juiz goiano. O juiz goiano tem feito a sua parte de uma forma bastante positiva, tem dado a contribuição necessária para tentar melhorar esse estado de coisas. E o que contamos é que com esse novo sistema, um pouco mais humanizado, a população vá se conscientizando. E principalmente de outros poderes, né, de outros órgãos, para se conscientizar que esse contato pessoal é um pouco de
Transmissão de conhecimento, de educação, ou seja, às vezes falta muito para nós diminuirmos a criminalidade, as ações preventivas, né? Gradativo também, Isso, claro. os trabalhos preventivos, de melhorar as condições de educação, de saúde, né, e as próprias condições financeiras das pessoas em geral. Então, Sebastião, obrigado por ter participado com a gente mais uma vez. Eu agradeço, Marina. Tá, okay. Sempre às ordens. Obrigada. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Mais uma pausa aqui no Agenda Judiciária e na volta você confere como foi a posse de Laurita Vaz como presidente do STJ. É daqui a pouco.